E hoje nós estamos no nosso oitavo episódio do nosso querido podcast. Fala Jovem, um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta também. E hoje o tema é cirurgia. É cirurgia. A gente tem falado muito aqui sobre segurança em cirurgia, trabalho em equipe. E hoje o tema que a gente vai abordar, claro que, como a doutora Giovana gosta, contando várias histórias, vai ser sobre algo que muita gente não imagina. Bastidores. Sobre os bastidores. Talvez. Os bastidores do nosso ofício, do que a gente faz. Porque para que a gente possa ter os resultados que, graças a Deus, nós temos tido, não basta o cirurgião se dedicar tecnicamente. Ele precisa ter uma grande logística por trás disso. Isso passa por várias coisas. Eu estou aqui com um cara que hoje é quem é o grande responsável por viabilizar isso para a gente, que é o meu grande amigo Carlos Moura, o famoso Carlão. Pois é, sou eu. Carlão é administrador de formação, ele é baiano raiz mesmo, com todos os cacuetes do baiano. Soteropolitano. Falo lá ele com propriedade. E é adepto àquelas rimazinhas infames, né, amigo? Ives, né, essas coisas. Exatamente, terminando com Ives. Carlão foi membro da Johnson & Johnson de 1996 a 2017, ele trabalha com material cirúrgico. E hoje ele é proprietário, é o CEO de uma das maiores empresas de material cirúrgico, talvez, acho que hoje do Nordeste. Tem braços de atuação em vários estados, que é a Natal Sutura. E Carlão, ele hoje é o cara que viabiliza muita coisa, o responsável por viabilizar muita coisa da nossa logística de cirurgias. Eu sempre digo para os meus pacientes, parte da segurança que a gente tem na cirurgia de vocês vem da qualidade do material que a gente usa. E ele é o cara que responde por isso aí. É o cara que responde por viabilizar os materiais que a gente usa para proporcionar uma cirurgia mais segura. Meu amigo, eu queria que você me dissesse como é que começou isso aí. Como é que rolou essa parada? Como é que começou isso aí? Como é que você é administrador de formação, com um mar de opções para escolher, você veio trabalhar com talvez o especialista médico mais chato e às vezes mais insuportável que tem, que é o cirurgião. Como é que você escolheu isso, meu amigo? Vocês são uns fofos. Eu não tinha muito. Eu acho também, eu não entendi essa crítica à minha casa. Não, você sabe do que eu estou falando, sim. Como a gente não tem tanto, não. Ele está se elogiando agora? Claro, tá lógico. Tá achando que ele é legal, ele tá achando que ele é legal, Carlão. Mas eu sou. Ah, não, vai. Esse conflito aí, na verdade, para tentar atender a todos de maneira sempre diferente, né? Tem que atender cada um da forma que precisa ser atendido. Mas como é que isso começou, né? Eu entrei na Johnson & Johnson em 96, lá em Salvador, e trabalhei na Johnson em Salvador durante 2 anos. Vim transferido para Natal, cheguei aqui em 98 e fiquei aqui trabalhando pela Johnson até 2017. Lá atrás, quando eu fui vestibular para poder tomar tendência na vida e assumir uma profissão, eu tinha que fazer vestibular para alguma coisa e eu nunca fui muito dado aos estudos, né? Então, estudava porque não tinha jeito, nunca tirei um 7 na minha vida. Sempre tirei menos. Ai, meu Deus. Não é que nunca tirei mais que 7. E aí eu tinha que fazer vestibular para alguma coisa e disse, olha, na particular, que na época na Bahia tinha 2 faculdades, Católica e Federal. E aí na Católica eu fiz administração e na Federal eu fiz medicina. Porque eu tinha um sonho de ser cirurgião. De ser cirurgião? Eu tinha um sonho de ser cirurgião. Na verdade, na cabeça de um adolescente ainda, sem saber muito o que é que funcionava, o que é que era um cirurgião. E depois, hoje, eu descobri que eu não queria ser cirurgião naquela época, não. Hoje eu sei, hoje eu vejo e eu não queria. Eu não, vejo o que vocês fazem. Não quero, nunca quis. Mas não daria para mim, de jeito nenhum. Por quê? Porque vocês trabalham de uma forma muito, muito intensa, muito preocupada, muito pré, pós, é o durante, é o paciente que fez a cirurgia hoje, tem que ver ele amanhã, tem que saber como é que tá, tem que ligar. Esse nível de compromisso e responsabilidade, tem hora que eu entro em pânico por vocês. Então, eu acredito que, para mim... Você cansa só de acompanhar, gente? Eu fico em pânico só de acompanhar o que vocês fazem. Então, eu digo, não era exatamente o que eu queria, não. Eu imaginava que eu queria ser cirurgião, até pelo glamour, né? Na época, eu pensava, cirurgia deve ser um negócio bacana. Primeiro que, na minha cabeça, naquela idade, cirurgião andava num carrão bacana, né? Eu digo, deve ser legal esse negócio. Eu brinco que nem tudo é Grey's Anatomy. Pois é, e essa ideia de Grey's Anatomy misturado com
uma possibilidade de glamour, a profissão. Eu disse, eu quero isso. E depois eu vi que não era bem assim, e tudo bem. E aí, fui trabalhar vendendo fralda. Higiapele, lavanda, óleo, Jontex, era o que eu fazia. Quando surgiu uma vaga para mudar de divisão dentro da Johnson, sair da Johnson, da divisão de consumo, onde eu vendia para supermercado, e passar a vender material cirúrgico. Eu disse, poxa, fantástico. Vou aliar agora o meu sonho de consumo de ser cirurgião, estando dentro da cirurgia, estando participando do processo da cirurgia, entendendo como funciona. E quando eu fui participar da seleção da Johnson, foi exatamente o que eu falei. E aí a diretora que estava fazendo a seleção disse, poxa, então não é você. Você é a pessoa que a gente vai escolher. Assumi na época da Bahia até o Acre para tomar conta e vendia na época bisturi ultrassônico. Eu só vendia bisturi ultrassônico, nada além disso. Anos depois eu passei a vender fio de sutura, tela, dreno, hemostático e depois na sequência vieram os grampeadores, né? Grampeador, tesoura, trocata e o material para cirurgia, inclusive cabeça e pescoço, a tesoura Fox, aquela pequenininha. E era assim que funcionava, até que a Johnson chegou para mim e disse, cara, seu tempo terminou, obrigado por tudo, um prazer enorme tê-lo aqui, mas a gente não continua a partir de aqui. Aí eu disse, tá bom, o que é que eu vou fazer da vida agora? Eu só sabia fazer isso, né? Aí eu entrei no Google, peguei uma passagem e fui para Changzhou. E passei 2 meses inteiros na China. Poxa. Para entender se eu não sabia chinês existia. Eu não sabia desse detalhe, bicho. Eu não tinha o que fazer aqui, tinha recebido a rescisão do trabalho e disse, agora é o que tem para hoje. Aí peguei essa rescisão, deixei no banco ali e disse, família, eu vou ali na China e dou um passeio. Você foi só, a família ficou... Carlão, eu acho legal assim, porque esses anos que você passou lá na Johnson, eu lembro demais disso aí quando... a gente já vai chegar nas histórias, né? Mas eu conheço o Carlão desde a época que eu era bem mais jovem, vamos dizer assim, né, Carlão? Estamos falando de 2020 não, 2003, 2003. Eu comecei a assistir cirurgia e atender vocês aqui em Natal em 2003. 2003 foi exatamente quando eu comecei a acompanhar a cirurgia. 21 anos que eu faço isso. E eu me lembro... Eu entrei na faculdade em 2002. Caramba. Pois é. Eu acho que esse negócio de tempo, eu acho que não vale a pena te falar sobre isso. Não, eu comecei a fazer as contas aqui. E sempre achei interessante realmente o conhecimento que você tinha, que você sempre teve sobre o que a gente faz. Se você diz assim, doutor, olha, esse grampeador aqui é adequado para isso, por isso, isso e isso. A tesoura ultrassônica... Ele entende o momento cirúrgico. Ele entende o momento cirúrgico, ele entende os passos das cirurgias que a gente faz. E aí, isso foi uma coisa que eu sempre achei fantástica, porque assim, eu lembro que quando eu era estudante, eu disse, porra, esse galego é cirurgião de onde? Eu pensando, o cara fala do material e parece que ele fornece o material, mas ele sabe operar também. Aí você me disse que no treinamento da Johnson você tinha operado porquinho já. Eu fiz 30 cirurgias. Eu operando como cirurgião, fiz 30 cirurgias. Fiz tireoide. No porquinho. Fiz do porquinho, fiz Nissen Fundoplication. Eu odeio a tireoide do porquinho, sabia? É Preciso te ruim, contar ela é isso. péssima pra poder Ela é fazer. péssima. Eu acho muito ruim. Tudo bem. É honesto ali. ali. Cachorro também. Você matou o cachorro? Você teve coragem de matar o cachorro? Matar o porco é uma coisa. Era só pra me tirar aquele, a gente tinha que tratar o cachorro. Entendi. Ficou bem. Tá tomando por ano T3 para sempre. Ai, meu Deus. E aí, quando a gente começou a entender, curso de cirurgia para a gente aprender a usar material, eu tinha que saber usar material a ponto de ensinar você. Então, eu não podia me dar o luxo de pegar livro e estudar tecnicamente como é que o material funciona, sem eu ter a prova tátil, saber como é que aquilo funciona na prática. Então, eu passei a ir para treinamentos onde eu tinha a oportunidade de usar o material como se cirurgião fosse, para que eu pudesse ter a experiência prática de transmitir para vocês isso depois. Excelente. E foi isso que me deu a expertise para poder hoje entender os passos cirúrgicos. Eu aprendi anatomia. Então, sem dúvida. Eu sei falar de anatomia até razoavelmente bem. Sim. Com naturalidade. Fazer, né? Com naturalidade. A ponto do doutor André achar que você era cirurgião. Não, mas eu achava mesmo. E aí, voltando agora para o pós-Johnson, quer dizer que você levou esse seu know-how para China, para você... Se escutava muito falar que existia o grampeador chinês, o grampeador chinês, o grampeador chinês, e isso era uma tendência de mercado. A gente observa que o mercado ele vem... Inicialmente se copia, né? No Japão, no passado, foi essa grande copiadora. E depois a China passou a copiar produtos. No sentido de pensar no custo-benefício mesmo, né? Que você fala. A ideia inicial era somente cópias mesmo, de baixíssima qualidade, e era assim que funcionava. E aí a China disse, bom, para trabalhar com material cirúrgico, eu faço alguma coisa boa, ou eu não consigo vender a segunda vez. Então, quando você compra, por exemplo, uma raquete de matar mosca que ela não funciona, você joga fora e compra outra. Mas quando você fala de grampeador cirúrgico, não dá para fazer assim. Sim. Então, eles tinham o entendimento de que ou eles importavam dos Estados Unidos alguém que pudesse trazer a qualidade para os produtos, ou isso não ia funcionar. E aí, o primeiro grampeador chinês que eu vi foi fantástico.
A marca era Surgicare. E aí, depois de 8 ou 10 cirurgias que o grampeador quebrou em todas, ela passou a se chamar Ninguém Quer. Porque não era bom o material, era ruim, e era aquela cópia mal feita inicial. Sim. E a China... Esse material, Carlão, chegou a ser usado aqui no Brasil? Chegou. Eu trouxe esse material para cá e a gente experimentou em animais. A gente fez alguns laboratórios com porquinho para testar o material e a decisão foi devolver. Entrei em contato com o importador à época e disse, cara, me perdoa, não dá para usar, o material não tem qualidade. Não, mas os chineses vão vir para cá, vão trazer outros materiais, eles, quando isso acontecer, a gente retoma o processo, mas não dá para trabalhar. Foi o contato inicial. E depois veio o Reach, depois veio outras marcas que a gente foi trabalhando, mas no princípio era muito ruim o material. Vocês viram isso acontecer no princípio, eu estou falando 2014, 2015, os materiais chegaram ao Brasil, eram sempre cirurgias que tinham um quê de complicação e de dificuldade, e o cirurgião, cara, não vou usar isso. E eu ainda Johnson, observei essas situações. E quando eu fui para a China, eu disse, não, eu tenho que ter um material que funcione. Foi quando eu visitei a Changzhou e vi o material em funcionamento, fui para o hospital, vi muita cirurgia. É engraçado como o chinês opera diferente do brasileiro. Né? O chinês é meticuloso, mínimo detalhe. Uma colectomia demora 3, 4 horas, mas ele só faz qualquer dissecção quando ele está vendo a artéria e veia. Então é diferente da gente que não faz essa dissecção tão fina. A escola é diferente. E eu vendo a cirurgia acontecendo na China, comecei a entender que funcionava. Eu fui no hospital na China e em um dia eu assisti 50 lobectomias. Num dia. Não se faz 50 lobectomias no Natal no ano. E num dia se fez nesse hospital da China. E o material funcionando e grampeando a artéria. Eu disse, espera aí, cara, grampeando a artéria e não está sangrando? Não está. E a segunda cirurgia, grampeando a artéria, lobectomia, grampeando a artéria. Eu vi aquilo funcionando e disse, funciona. É hora de entender como é que funciona. E, ao mesmo tempo, eu entendi que o papel de distribuidor nessa cadeia produtiva ia deixar de existir. Foi aí que surgiu a ideia de ser importador. Então, hoje a gente figura no papel como importador, em igualdade de condições com grandes empresas multinacionais. Eu importo direto do fabricante e revendo direto para o plano de saúde, para o hospital, para o cirurgião. E, com isso, eu consigo ter o melhor custo efetivo. Carlão, fala um pouquinho do desafio que você enfrentou quando você trouxe essa proposta de trazer um material, e a gente pode dizer isso, de melhor custo-benefício do que o de marcas tradicionais. A gente já falou sobre isso, eu sei qual vai ser a resposta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, quando a pessoa vê de fora, você falando, eu trouxe, quando a pessoa vê de fora a notícia, Carlão está vendendo material chinês, a pessoa pensa que o Carlão veio, importou material da China e jogou aqui e acabou. Vamos lá ver o que acontece. E foda-se, vamos ver o que acontece. O investimento foi muito alto inicialmente. Sorte que eu tinha a rescisão da Johnson e com essa grande rescisão eu consegui comprar material para viabilizar. Enquanto que, na verdade, você, preocupado como você sempre foi, eu digo a você, não é nem com a satisfação, não é nem agradar o cirurgião, mas fazer com que aquele cara saia daquela mesa de cirurgia de volta para a família dele, que eu sei que é a mesma preocupação que a gente tem, você foi atrás de conhecer todo o processo minuciosamente, mas óbvio que mesmo assim, quando você chegou aqui, teve seus desafios. E aí? Teve dificuldade. E a principal variável que eu tinha é que eu só tinha uma única coisa a meu favor, só tinha meu nome. Eu não sou herdeiro de família rica, eu não sou herdeiro de família tradicional potiguar, baiano, como vocês sabem. Vim morar aqui em 98, estou aqui já há 26 anos. Mas eu não tinha nada que não fosse meu nome, então eu não podia associar meu nome a nenhuma coisa que fosse ruim para o paciente, ou para o cirurgião, ou para o sistema de saúde a que eu atendia. Então eu tinha que trazer um material que tivesse uma função e que fosse de uso adequado para que a cirurgia continuasse sendo segura. E aí surgiu a ideia de o que eu faço agora? Eu vou trazer material e eu preciso que as pessoas experimentem esse material. Inicialmente a cirurgia acontecia com o material da Johnson, era um sleeve, e sobrava uma peça de estômago ali, doutor, não faço favor, grampeia aqui com esse grampeador e vê como é que ele funciona. A ideia inicial era fazer esses testes dessa forma. Quando os cirurgiões se sentiram seguros em usar o material dessa forma, foi quando surgiu a ideia de fazer uma doação de material sistematizada para o Onofre Lopes. O Onofre, na época, não tinha os grampeadores por vídeo ainda como produto de uso rotineiro, e eu disponibilizei para colectomias, para lobectomias, para bariátricas, e os cirurgiões foram utilizando o material, e isso foi fazendo com que eles se sentissem familiarizados e mais seguros. O mais engraçado que eu visitei... Foi dando certo, né? Aí... Foi funcionando, né? Que a ideia basicamente era essa, tinha que funcionar. Não era somente um disparo que ia acontecer e se quebrar no segundo, tudo bem. Não, ele tinha que funcionar a cirurgia inteira. E o que foi engraçado foi um cirurgião, vou falar o nome dele aqui, mas eu cheguei lá no consultório dele com o grampeador embaixo do braço assim, ele disse assim pra mim, você vai usar essa merda mesmo, vai?
Eu disse, vou. Aí ele falou assim, deixa eu ver isso aí. E pegou o grampeador, olhou para um lado, olhou para o outro, virou assim e disse, é igual. Eu disse, é igual? Não, é melhor. Melhor como? Eu disse, porque é meu. E aí ele falou, tá bom, quarta-feira eu tenho uma cirurgia, traga esse material para experimentar. E esse cirurgião hoje, ele usa nosso material com segurança, com tranquilidade ao longo desse tempo. E graças a Deus tem dado tudo certo de lá para cá. Eu me lembro que, assim, logo que a gente começou a usar, a gente como cirurgião foi bastante assediado, vamos dizer assim, por outras empresas, né? Eu posso dizer isso, que realmente é o que aconteceu com outros colegas também, dizendo, poxa, você vai usar esse material chinês, vai usar o material chinês, vai usar esse material chinês. Mas aí que tá, o grande diferencial que a gente já colocou aqui, do trabalho que você tem feito, é que, é o que eu falo sempre, você procura cuidar do processo como um todo. Então você diz, eu me tornei importador de material. Eu digo, rapaz, não é só isso. Você é aquele cara que realmente procura viabilizar e estabelecer uma parceria sólida com o cirurgião para ter atenção ao processo como um todo. Eu vi a fábrica fazendo o grampeador na China, de lá do robô montando as cargas de grampeador, até o momento que o paciente sai da cirurgia. Então a gente acompanha todo o processo, de verdade. Todo o processo e tentando viabilizar com o máximo de segurança possível. Por isso que eu vejo que você e a empresa Natal Sutura, vocês trabalham hoje tomando conta do cirurgião. São a nossa retaguarda. É aquela situação que a gente sempre... que você sempre diz, bicho, minha preocupação é que você olhe só para o seu doente, olhe só para o seu paciente, se preocupe só com ele. Teve um caso engraçado sobre uma situação como essa. O cirurgião ia fazer uma reto sigmoide. E não existe nenhum cirurgião que saiba o que vai usar no reto sigmoide. Ele vai saber quando ele entrar no paciente, que ele tiver já com a paroscopia estabelecida, vai entender o que vai precisar. Sim. E eu levei para a cirurgia o grampeador, carga branca, azul, dourada, verde, lilás, cor abóbora, roxa, grampeador circular, linear, 25, 21, 29, 30, 31, 44, tudo que você imagine. Eu levei uma mesa dessa de produto em cima da mesa, quando o cirurgião chegou assim e disse, o que é isso? Isso é um material para a sua cirurgia. E para que isso tudo? Ele disse, o senhor sabe o que o senhor vai usar? Ele disse, não. Eu disse, nem eu. Aí ele disse, agora eu entendi. E esse cirurgião falou assim, isso nunca tinha acontecido quando você era da outra empresa. Isso porque não era possível, essa logística é uma logística difícil. É uma logística cara. Eu tenho que ter pessoas disponíveis em todos os centros cirúrgicos para fazer isso. E é o que acontece hoje. Isso faz toda a diferença, né? Qualquer profissional, assim. Na minha especialidade em específico, a gente enfrenta uma dificuldade, inclusive, para o uso do material. Hoje, eu acho que para o pessoal do geral, já é um pouquinho mais rotineiro esse uso. A gente não tem mais tanto problema para pedir e autorizar. Para a gente da cabeça para o pescoço, a gente ainda tem bastante, né? Com as mesmas desculpas do tipo, se no SUS você faz 100, por que você vai fazer... Isso né? é uma desculpa, com perdão da palavra, idiota demais. Até você explicar que você tem benefícios tanto de reduzir tempo cirúrgico, de diminuir corpo estranho no paciente... Tempo de internação hospitalar. Tudo, né? Então, por exemplo, hoje, com muito mais segurança, eu não uso dreno nos meus pacientes e dou alta no mesmo dia. Coisa que a maioria dos cirurgiões aqui, quando vão fazer uma cirurgia de tireoide, eles... normalmente deixa o paciente com dreno e o paciente só sai no dia seguinte. Fora o tempo cirúrgico, né? Não. 5 vezes mais. Não, por conta do material, eu já tive cirurgia que demorou 20 minutos. Cirurgia que normalmente durava 1 hora. Né? É uma diferença gritante para o paciente. Eu não consigo entender como é que o cabeça-pescoço ele prefere fazer a cirurgia amarrando com algodão versus utilizar o bisturi ultrassônico. Isso é uma coisa inacreditável. Não, ele não prefere. Alguns sim. Alguns que eu procurei para trabalhar isso durante um tempo, e um deles me disse assim, this is the difference between the head and neck surgeons and the others. Eu falei, que coisa linda, doutor. O senhor prefere fazer então na mão? É claro, o resultado é muito mais perfeito. Sim, senhor. Ainda existe isso, doutor, é verdade. Se o material não estiver funcionando, né, aí é outra história. Tem que ter o recurso. Mas eu acho que se você tem... Poxa, eu estou falando de um paciente ficar 30, 40, 50 minutos a menos anestesiado, né? É uma cirurgia que, para ele... Eu estou falando de tempo cirúrgico puro, não estou falando do entorno. Meramente, não está falando de serol, não está falando de nada após. Somente o tempo da cirurgia. Aí, um paciente que sairia ainda com um dreno para tirar só no dia seguinte, ainda ficaria com uma cicatriz do dreno,
ele não tem isso também, né? Fora a incisão que você pode fazer. E ainda menor tem um também. detalhe, né? Eu vou até falar da colinha. Sim, também Agora tem isso, o pessoal ama a colinha porque você não precisa mais fazer curativo, né? Aí, pessoal, Então protege vocês mais. perguntam da cola? Ó, a cola é com ele. Colinha é a cereja do bolo, né? Eu adoro a colinha. Eu acho que a cicatriz fica melhor e tudo mais. Aí quando eu falo para eles assim, não, vocês não precisam fazer curativo, vocês não precisam se preocupar com Tomar isso. banho já, né? Falei, mas fica a seu critério, você usa se você quiser, né? É lógico, eu quero, é que eu compro. É. Realmente isso. E o valor é um valor razoável, não é nada demais. Sem dúvida. Então eu acho que pra gente a gente ainda tem esse problema, né? De usar. Não precisa? Ok, sei fazer sem? Com certeza, eu ainda faço sem, tá tudo bem. Podendo fazer com, se é melhor, se eu vejo vantagem. Se eu vejo vantagem para mim e para o paciente, por que não? Né? Então, eu acho que para a gente ainda tem esse problema, que para vocês, acho que já não mais tanto, já está muito já... É porque como as cirurgias são muito sistematizadas hoje, é mais fácil, né, Carlão, para poder ter essa previsibilidade de uso de material. E é interessante também que o material não é simplesmente, como você falou, não é simplesmente jogado lá. Carlão, ele tem braços, que são Romário... Sou praticamente um polvo. Romário, Renatinha, Carol, Jairo, o pastor Jairo, Patrícia, que é uma grande colaboradora, sempre em atividade nos hospitais para viabilizar esse cuidado com a gente. Falando né? dos seus braços, né? Eu lembrei das N vezes que alguma criança se machuca, corre, liga para o Carlão, liga para o Romário, liga para fazer o quê? Quem é que tem a cola? Quem é que tem a cola? Precisa aqui. O menino cortou aqui. Essa cola quebra o galho. De vez em quando, agora conseguiu criar uma sistemática de atendimento mais fácil, né? Mas não fica ninguém sem cola, não. Basta ligar pra gente que a cola chega. Pois é disso que eu falo, entendeu? Esse grau de compromisso que a gente tem, que eu acho que foi o que levou você realmente, e eu já falei isso pra você, a gente teve várias conversas sobre isso, a ter essa participação absurda que você tem no mercado hoje. Né? Por causa dessa assistência que você presta a quem está tomando conta desse pessoal, a nós, cirurgiões. Saudoso querido Xandão, né? Ele dizia assim, Galego, tu não vende grampeador, não. Tu vende serviço. Exatamente. Então, esqueça o produto que você atende à cirurgia. Não é isso que você vende, não. Você vende serviço. Quando eu trabalhava na outra empresa, eu acompanhava as cirurgias, porque isso faz parte do meu trabalho. Então, eu ia para os procedimentos cirúrgicos com muita frequência e participava da maneira que eu podia ali para ajudar o cirurgião, para poder trazer o material, para estar disponível durante o ato cirúrgico. E o grande problema que eu via é que, assim, era um formato de delivery de pizza. Você dizia assim, me traz aí uma pizza de calabresa. Aí eu disse, tá certo. A pizza chegava lá e você dizia, mas trouxe a cebola? Não, doutor, cebola não trouxe não. Então, o senhor espera aí meia horinha que eu vou ali buscar a cebola e daqui a pouco eu volto. E aí eu vi acontecer 1, 2, 3, 50 vezes o cirurgião com o braço cruzado ali, esperando o tempo passar para chegar a uma determinada cor de carga. Eu disse, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer nenhuma única vez. Então, o meu discurso na empresa e o meu entendimento para as pessoas que trabalham comigo é que o nosso atendimento tem que ser de excelência, o tempo inteiro de excelência. Isso cansa. Sem isso dúvida. Cansa, isso custa, mas tem que ser assim. Eu tenho que ser reconhecido. Eu quero ser assim, eu quero ser mais coadjuvante que um juiz de futebol. Eu quero estar ali no campo, eu quero deixar tudo funcionando, mas eu não quero que as pessoas nem me vejam. Mas aquilo tem que funcionar. E o entendimento de que você não pode esperar, e não é por você, porque a minha primeira preocupação não é por você. Não. Eu sei. A preocupação é com o seu paciente. Quando a gente está de braço cruzado, o paciente está ali anestesiado, parado. E 1 minuto a mais para mim, que ele está ali esperando para chegar um material, e a culpa sendo minha, isso para mim é uma coisa que eu não conseguiria dormir à noite. Você tem que estar com o material disponível. Tanto que hoje, quando eu sei qual material que você vai utilizar, o material vai para a sala já pronto, e aí eu mando o material e depois eu mando o material extra e mando alguém para tomar conta do material extra, para que isso de forma nenhuma gere para você qualquer tipo de tempo adicional em cirurgia. Então, desde que eu assumi essa operação, eu tomando conta, sendo meu negócio, sendo uma empresa que eu criei e que fiz acontecer da forma que eu penso, o nível de atendimento que a gente presta para o cirurgião é algo de encantador. Sim. Não tenha dúvida. Isso, eu falo e bato no peito sem... Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. E é por isso que eu falo, é o cuidado com o cirurgião, de viabilizar tudo para que a gente não tenha nada de preocupação. E eu digo sempre isso aí. Você está na sala e você começa a fazer cirurgia, aí o seu porta-agulha quebrou. O modelo anterior, a gestão de Carlão nessa operação, era, galera, quebrou o porta-agulha, faz como agora?
Não, fala com alguém para ver se tem aqui no hospital. Vamos falar, liga para fulano. Não, tá na mão, o outro já está aqui. A gente tem que criar uma sistemática de trabalho que você tenha a tranquilidade para tomar conta do que você sabe fazer, que é tomar conta do seu paciente. O que você não sabe que tem a ver com a cirurgia, deixa que eu tomo conta. Deixa que eu resolvo. E é assim que a gente tem feito. Carlão, a gente, eu não sei se talvez tenha que editar aí alguma coisa, mas a gente pode, por causa do compliance, a gente pode falar das viagens, não? Pode. Pode? Ah, beleza, então tranquilo. Pode sim. Pronto, então agora vai para a parte do corte. Depois do corte. Não corta nada, não. Pode deixar. Agora. Gi, você sabe que Carlão levou vários cirurgiões para fazer tours pela China, né? Pra gente, Vai galera para conhecer, né? pra gente conhecer, né, os locais. E aí, bom, sem dúvida nenhuma, uma das experiências mais impactantes desses cirurgiões quem teve foi Reinaldo e eu, né? Porque Carlão chegou pra gente um dia desses e disse, cara, seguinte, vocês vão operar um paciente na China. Eu disse, porra, como assim, porra? Ele já tinha trazido uma galera que era... Você queria que o pessoal lá visse eles Não operando? tem bariátrica na China. Ah, É não. uma cirurgia bem incipiente, enquanto aqui no Brasil se faz 150 mil por ano, lá faz 10 mil só. É bem, a bariátrica está iniciando na China. Então, tá bem no início, realmente. E aí ele trouxe um contato que ele tinha de fora de Natal, que tinha um contato também com os caras da China, né? E aí o cara veio aqui, viu a gente operando, viu o grau de interação que a gente tinha, porra, eu com o Reinaldo. A gente junto tem mais de 4 mil bariátricas, né? Claro que boa parte eu como auxiliar, mas assim, a gente tem uma interação de equipe muito legal, como eu tenho com o Hércules hoje também, né? E aí ele viu a gente operando e Carlão chegou pra gente depois de um tempo e disse, porra, vamos pra China. Aí fui lá, atrás de visto chinês, não sei o quê, pá, conseguiu tudo. Achei que embarcamos pra lá. E aí é interessante essa preocupação dele com a qualificação do material, porque lá eles têm uma equipe, obviamente, que também presta assistência aos cirurgiões. E aí eu lembro que a gente estava assistindo uma cirurgia, um sleeve, e aí o grampeador da empresa teve um defeito e as meninas lá ficaram sem saber o que fazer. Tu lembra dessa, né? Lembro. Ficaram sem saber o que fazer. Não sei o que, pau. Aí trouxeram um grampeador da Johnson. Rapaz, eu fiquei impressionado. A gente saiu para jantar depois e eu vi o galego, como dizia Xandão, dar um cagaço na chinesa dentro da casa delas. Disse, olha, vocês estão erradas. Isso não está certo, não. O cirurgião não pode pegar um grampeador de outra carga, de outra marca, para resolver o problema dele, não. A cirurgia tem que acontecer. A cirurgia tem que acontecer. A sua retaguarda, porque o distribuidor não levou. Essa desculpa é inaceitável. E isso é o brabo inglês. Ele né? brabo, falando inglês com elas. Na China. Na China, e ela só assim, ó. Tá certo, tá certo. É justo. Um dos problemas que eu tenho aqui é algo que você não trabalha, mas a gente usa na cirurgia da tireoide o monitor de nervo, né? E isso não acontece uma ou duas, não. A gente tem várias histórias para contar. Eu não gosto de botar o nome da empresa, certo? Você pede monitorização de nervo. Isso. Peço a pinça, peço o monitor de nervo e o que eles resolverem lá. Quem ganhar. Não é, conflito de interesse não é meu. Eu peço material porque eu gosto do material, eu acho que aumenta a segurança da cirurgia, eu vejo as vantagens, mas aí o resto não é comigo. Mas aí o que acontece? Você pede uma vez, chega lá, autorizou para tal empresa, cadê? Não veio. Autorizou para tal empresa, cadê? Não veio. E aí você começa o corre-corre, né? Você não tem material, você está lá com... Todo mundo está lá, o paciente está lá, o paciente está em jejum, mas não tem material. Aí tem sempre alguém que salva na hora. E aí, no final das contas, tem uma hora que você começa a botar o nome da empresa. Porque você percebe que é diferente. Porque se da outra eu não tenho, e da outra eu sempre tenho, é melhor que eu já garanta que eu vou ter. Exatamente. Né? Gis, sabe quando eu comecei, quem me visitava muito, eu fui um dos cirurgiões, eu reconheço aqui, que foi muito reticente em começar a usar o material chinês, Romário, que é... Abraço para Romário aí, grande Romário. Ai, pode falar com o Romário, eu não sei não. Então, assim... Eu sou fácil. Romário me visitou várias vezes. Doutor, vamos lá usar o material, não sei o quê, bababá e tal. Não sei o quê. Aí eu sei que um belo dia disse, não, tá bom. A gente usa o material. E foi lá e foi, assim, super sossegado quando a gente começou a usar, por causa dessa assistência que Carlão presta por meio dos caras que trabalham com ele, né? Então foi interessante isso aí. Super A ideia de tranquilo. levar o cirurgião até a fábrica na China para poder ver o material sendo utilizado, ela deixa de ser Carlão falando do material e passa a ser o cirurgião tendo a experiência de ver
o material sendo produzido e o material sendo usado na China. Isso. Então, quando você muda essa maneira de enxergar, o cirurgião volta com outro entendimento do negócio. Por exemplo, eu já levei para a China, sei lá, uma dezena de cirurgiões. E no último evento que eu fui, em 2019, para a China, antes ainda do Covid, a gente levou... Foi quando a gente foi. O Brasil inteiro, acho que você foi um pouquinho antes do 2019. Foi, um pouquinho antes. Eu fui em setembro para outubro, foi. E depois eu fui novamente em novembro. E nessa segunda ida, o grupo que foi para essa viagem, nós éramos uns 40, talvez, uns 50, uns cirurgiões, eram muitos cirurgiões. E o que me surpreendeu foi a forma com que os cirurgiões entenderam como era a China. A grande maioria deles nunca tinha ido na China. Os caras falaram, caramba, a China é assim. A China é um país que tem 31 mil quilômetros de trem-bala. A saúde funciona, a segurança funciona, o país é inteiro... A saúde, a educação e segurança, ela funciona em perfeita harmonia. O país é ditadura, o país é comunista. Eu não estou entrando pelo aspecto político. Sim. E outro dia eu fui falar com um amigo meu chinês e discutindo com ele, ele disse, cara, como é que você vive num país que você não pode escolher seus governantes? Ele disse, grande coisa, você só escolhe besteira. Ele disse, inclusive está fazendo calor aí, sol, como é que está o tempo? Já mudei o tema porque não tinha mais o que dizer. Então é um país que as coisas de fato funcionam. E quando eles entenderam que tinham que entrar no mercado de material médico e que tinham que ter materiais de qualidade, o que eles fizeram no mesmo momento? Contrataram a peso de ouro todo mundo que trabalhava nas indústrias americanas e foram para a China para poder levar a qualidade para lá. E hoje não tenho absolutamente nenhum receio de utilizar, inclusive em mim, eu fiz algumas cirurgias e nas minhas cirurgias usaram material chinês. E eu tô aqui, vivinho aqui, mostrando a história. Mas é sobre isso mesmo, né? Se for me operar, a minha equipe vai me operar, por favor. Pois é. Com o material que você está acostumado a utilizar. Sim, isso. Então é assim que você confia no material que você... E foi exatamente... eu comecei contando essa história, me perdi um pouquinho, mas foi exatamente isso. No começo eu também não colocava. Eu dizia, Romário, é o seguinte, eu vou usar o material, agora eu vou colocar assim, grampeador. E você descer os pulos aí para... Descer os pulos para ganhar no preço. E aí tava ganhando. O que foi que aconteceu? Eu comecei a usar o material... E se acostumou. E a minha técnica cirúrgica passou a ser otimizada pelo uso do material. Você imagina que no primeiro ano que a gente atendeu a Unimed, que é o principal convênio de Natal, a gente trouxe para a Unimed uma redução de custo de quase 2 milhões de reais. Se falar em uma redução de custo de 2 milhões no plano de saúde com uma especialidade, é algo de inacreditável. E a Unimed teve a possibilidade de usar esse material com um preço mais acessível, os cirurgiões aderindo ao uso do material. Então, esse é um modelo de negócio que é sustentável. E aí depois eu comecei a dizer, aí o que é que acontecia? Depois eu comecei a solicitar o material, por quê? Não por nenhuma outra razão, mas porque a minha técnica era muito mais bem executada com aquele material que eu estava acostumado a usar. E hoje é a justificativa que eu uso. Quando chegam para mim e me fornecem um material de outra marca, aí eu digo, olha, eu não vou usar esse material. Primeiro porque eu não conheço. Se for um material que eu não conheço. Se for um material que eu conheço, mas que eu não posso executar a técnica como eu estou acostumado a executar com aquele material, também não aceito. E a justificativa é puramente essa. Hoje é técnica. Claro que, como bônus disso aí, a gente tem essa assistência diferenciada, né? Não tem dúvida nenhuma disso. E esse entendimento do passado, os outros cirurgiões, eles experimentaram essa mesma dificuldade inicial. Por que eu vou pedir um material que eu nunca usei, que eu não estou acostumado a usar? E eu tive que dizer, olha, o doutor fulano já está usando, o doutor ciclano já está usando. E aí eles começaram a entender. E dentro do centro cirúrgico, onde vocês conversam muito entre si, vocês viam que outros colegas estavam usando e estavam tendo bons resultados. E o nível de serviço que esse colega estava recebendo era algo que você dizia, cara, isso é interessante. Isso, exatamente. Eu vejo hoje, a gente atende hoje em Natal, eu acho que 99% dos cirurgiões. Com certeza. Tem pouquíssimos cirurgiões que não querem usar nosso material e a gente respeita. E continua aqui disponível para atendê-los assim que eles quiserem. Mas a gente compreende que tem cirurgião que não gosta de meus olhos azuis. Ou não gosta da minha cabeleira loira, de repente, pode ser isso também. Mas não usam porque pedem especificamente outro? Ou porque... Prefere outras marcas. Prefere outras marcas e a gente compreende isso. Carlão, hoje você está com atividade em quais estados com a empresa? A gente atende hoje de Alagoas ao Piauí. A gente tem hoje operações em Alagoas, em Pernambuco, na Paraíba, Campina Grande, em João Pessoa. Natal, a gente tem aqui em Natal, a gente tem em Mossoró, a gente tem em Fortaleza, iniciando a operação por lá. Já teremos cirurgias agora em Picos, no Piauí, com o doutor Lázaro. Grande Lázaro. Temos algumas bariátricas por lá. A gente estava comentando com relação aos pedidos, né? Você hoje, quando pede, você pede a empresa específica ou não? Você continua pedindo sem... Não, o que é que acontece? Normalmente, isso depende muito do convênio. Tem convênio que pede aquela lista de três materiais, de 3 empresas. Então, o que acontece? Eu peço
para a empresa, os materiais da marca da empresa que Carlão fornece, e peço de uma empresa que seria, vamos dizer assim, seria o material equivalente para caso ela ganhe a licitação, seja o material que eu possa usar com conforto. Entendeu? Então, o que é que eu faço hoje? Exatamente. Ganhar material. Exatamente. O que é que eu faço hoje? Pronto, tem 3 empresas. Eu peço a Reach, VCare, é o que eu solicito, e Meditronic, que são as que eu estou acostumado a usar. E aí, eu sei que, muito provavelmente, por causa da questão de custo, o material vai ser o da Natal Sutura, né, da empresa de Carlão. Sim. E caso aconteça de não aparecer, digamos assim, uma eventualidade em que não seja isso, eu tenho o material que eu estou acostumado a usar. É como eu tenho feito. E nos demais convênios, quando eu posso, eu solicito, porque realmente é o que eu estou acostumado a usar. O nível de assistência que a gente recebe realmente é diferenciado. A gente, queira ou não, já estabeleceu uma relação de amizade bem próxima com o pessoal que trabalha na Natal Sutura. Então tem isso também. Às vezes teve uma vez que chegou uma pessoa dessa e disse: por que é que você usa o material do Carlão? Eu digo: olha, é o seguinte, além de tudo ele é meu amigo. Pronto. Além de tudo, né? Pronto. Além de tudo é meu amigo. Aí chega uma pessoa nova para trabalhar nesse mercado e aí ele procura o cirurgião e fala: doutor, usa meu material para me ajudar. É uma frase clássica, né? Aí o cirurgião diz: cara, eu acho interessante essa ideia de pedir para ajudar. Eu uso o material de Carlão. Eu sei, eu sou de Carlão, mas use o meu para me ajudar. Só para você entender, Carlão primeiro ele me doou 5 materiais, 5 kits para poder experimentar nos meus pacientes e ter certeza de que aquilo ia funcionar. Porque eu já sabia que funcionava, já tinha visto outros colegas usando e ele queria que eu tivesse mão para fazer aquilo. Depois disso, Carlão me levou para conhecer a fábrica para poder ver, doutor, é assim que é feito o material. O material é feito dessa forma, é feito com segurança, o material tem a qualidade que o senhor precisa, tem todas as certificações globais para atender o seu procedimento com segurança. Aí depois Carlão me atende no nível de serviço que você não tem ideia. Aí a pessoa diz: doutor, eu passo aí outro dia. Porque de fato é assim. A pessoa quer chegar aqui agora e já quer sentar na janela. Isso. Poxa, mas esse avião tem um monte de corredor e um monte de meio, né? Tem. Então ele tem que sentar no meio ali um pouquinho para entender como funciona e começar a entender que o nível de serviço que a gente oferece, eu volto a dizer, é cansativo e é caro. É cansativo e é caro. Eu estou com operação agora na Paraíba e a gente está fazendo, tem um cirurgião que está fazendo tem um sistemático de trabalho lá na Opera Paraíba, que é um negócio do Estado, do governo do Estado, e toda sexta-feira de noite eu desloco uma pessoa da minha equipe com torre de vídeo, com instrumental, para que as cirurgias aconteçam lá na Paraíba. Acontecem, geralmente são 12 no final de semana. Ele faz 6 no sábado, 6 no domingo. Uhum. E domingo à noite o meu funcionário volta a João Pessoa, recolhe material, porque na segunda-feira de manhã o material tem que estar pronto para uso aqui em Natal. Então essa logística é cara, essa logística é uma Seu logística... material fixo é todo aqui e fica sempre deslocando, é? Nossa base em Natal e a gente desloca quando precisa para algum outro lugar. Entendi. Não deixa em nenhum outro lugar. Fica sempre aqui em Natal. Fora o advento de grampeador permanente e outras tantas coisas que vieram. Os grampeadores que utilizamos hoje nas cirurgias, eles são hoje, eu posso dizer a você, seguramente mais modernos do que as fabricantes tradicionais. Sem dúvida. Os materiais passaram para o nível de evolução. Primeiro que quando você para tomar uma decisão na China, isso é uma coisa inacreditável. Eu estava pensando em montar uma fábrica de bisturi ultrassônico. Eu estive conversando com algumas pessoas e a ideia era evoluir com isso. Eu me lembro que a gente chegou até a testar o protótipo lá, não foi? O protótipo testou. E eu fui na fábrica da China e disse: olha, a minha dificuldade hoje para conseguir fazer isso funcionar é uma haste de titânio que tenha tantos centímetros, a espessura tanto, a curvatura de tanto. Aí ele disse: você tem um desenho aí no CAD? Eu disse: tenho. Aí eu peguei a planta do CAD e mandei por e-mail para o dono da fábrica lá. Ele disse: você quer quantas peças dessa? Eu disse: não, para fazer um teste de resistência, acho que 100 unidades é suficiente. Ele disse: tá bom, amanhã de manhã eu te entrego. Então, Oi? é desse jeito. Então, e quando você estava na companhia americana que você vai tomar uma decisão, caramba, é um paquiderme. É muito grande para tomar qualquer decisão, qualquer mudança, qualquer lançamento. Hoje se utiliza o mesmo... Isso se não cortam logo sua ideia de cara, Pois né? quando já vai e mata a ideia. Hoje se utiliza lá na empresa que eu trabalhava o grampeador exatamente igual ao que era usado em 2015 quando eu estava lá. Cara, mas de lá, 2015 para 2023 não evoluiu nada. E a China voando em relação aos materiais, em relação à qualidade e em relação a características técnicas superiores. A gente tem grampeadores hoje motorizados, num formato semelhante ao projeto da Meditronic, num formato semelhante ao projeto da Johnson, com características únicas, com patentes únicas. E isso faz com que o material seja de uma qualidade incontestável. Não há dúvida. É o que eu coloquei, né? Recentemente a gente entrou nessa discussão e a gente teve que
enfim, escrever alguns pareceres sobre o material, recentemente eu coloquei, olha, eu nunca tive nenhuma intercorrência em cirurgia que eu pudesse atribuir a mau funcionamento do material. Jamais. Porque assim, o que acontece é que... E outra coisa, quando a gente identifica, porque eventualmente a gente identifica, o que a gente faz hoje... Em Natal, o que é que você tem, Carlão, aí de uma média de bariátrica por mês aqui? Porque umas 80. 80, né? Uau! Temos 80 por mês, né? Eu digo todos os cirurgiões, Sim. né? E aí você vê que o material é usado à exaustão. Então, em determinado momento, você vai ter uma intercorrência. Só que qual é a diferença? Quando eu tenho lá aquele grampeador que trava, aquela carga que não dispara, eu só viro assim e digo, Renatinha, ou Carol, travou. Tá aqui, doutor, outro. É rápido para atender. É rápido. Você tem uma ideia, a galera de Carlão tá tão treinada, eu vou dizer falar uma questão técnica aqui. O pessoal que tá vendo aí talvez não entenda, alguns entendam, outros não. Mas eu estava operando uma bariátrica e eu identifiquei na hora que tinha uma hernia de hiato. E hoje a gente tem utilizado para correção de hernia de hiato um fio especial, um fio farpado, né? Que é autoajustável. E aí a representante, a funcionária de Carlão estava na sala nessa hora, quando ela viu lá a hernia zona, ela identificou a hernia e disse, doutor André, vai usar o fio block? Sem eu dizer nada. Que bom, tá dando certo. Pois então eu tenho uma reclamação para fazer. Pronto. Vamos lá. Vocês amam muito só o pessoal da Geral. Não, a gente ama Você... todo mundo. Não ama. Sabe por quê? Não são, não. Porque a minha queixa é com relação à pinça, porque a minha pinça começou a dar ruim porque o gerador que vinha para mim era o antigo, que não era compatível com a pinça. Porque o gerador bom tinha que ficar com eles. Doutora, me conte quando foi isso. Chama Romário. Mas a gente resolve isso agora. Aí, O gerador Liga pro Romário. chegou. Vou agora Muito obrigado por aproveitar conseguir a pinça do o meu formato próprio que vocês podcast gostam, né? para reclamar. Você tem Não, aquela eu pinça que uso. Você usa a minha normalzinha? Acho ótimo. Aqui nós temos uma pinça que Vamos é formato conversar de depois nos pistola. bastidores. Vamos resolver esse problema. Mas você fica só botando gerador bom, ó. Ó, pra Vou quem? mandar deixar um gerador agora lá na liga esperando por você. Pra mim, obrigada. Bota o meu nome, assim, Bota etiquetado. etiqueta Para, na doutora. frente. Pronto, tá bom. Pronto. Só quer o gerador bom pra Aí leva André. você pra China, que foi uma das viagens mais extraordinárias que eu Eu fiz. aceito ir pra China. Muito legal aquilo lá. Foi uma experiência única. Não, sensacional. Sensacional. E assim... É que eu sou Maria Viagem. Falou, vamos E pra ainda, Vamos. e ainda hoje é surreal essa questão da cirurgia lá, pô. Foi muito engraçado, pô. Muito engraçado, muito legal. Foi um momento ímpar, né? Foi. Na verdade, depois eu fui procurar um pouco sobre isso. Foi a primeira equipe brasileira que foi operar na China. Não tem histórico de nenhum cirurgião Gente, eu opero tireoide na China, me leva pra China. que fez essa cirurgia lá e quando chegamos no hospital foi engraçado. Era um hospital universitário. Era. E nesse hospital universitário, os cirurgiões lá falando, e eles muito preocupados em falar para o doutor André, para o doutor Reinaldo, disse, olha, a gente não sabe qual é a técnica que vocês querem fazer na paciente, mas a paciente já sinalizou que ela quer um bypass. É. Aí o doutor André olhou para o doutor Reinaldo e disse assim, ela não quer. Porque é o seguinte, Gil, o que acontece? O sleeve é uma técnica extraordinária hoje, né? E era uma paciente que tinha um perfil para o sleeve. Só que assim, o sleeve a gente sabe que isso, principalmente antigamente, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação. Que ele tinha algumas intercorrências tardias que podiam acontecer. O bypass, pelo tempo em que ela é feita, é uma técnica que está associada a muito mais previsibilidade, vamos dizer assim. Então, quando a gente chegou lá, viu a paciente com IMC baixo, com morbidade só hipertensão. Aí eu virei para Reinaldo e Reinaldo disse, rapaz, é um sleeve aqui, né, bicho? Não tem como a gente não indicar um sleeve, não. E quando a gente virou pro cara, disse, olha, a gente acha que vai ser um bom sleeve aqui. Aí o cara virou pra gente e falou assim, não, mas ela quer um bypass. Aí eu e o Reinaldo, a gente é acostumado a fazer bypass. À época, vocês eram muito mais confortáveis em fazer bypass. Sim. E aí a gente já tinha feito naquela época mais de 2.000. Mas não tinha indicação. Aí a gente virou assim e disse, pronto. Aí o cara disse, não, ela quer um bypass. Poxa, aí Reinaldo disse, pronto, ela não quer. Aí depois fomos para o jantar na casa, a família da paciente ofereceu um jantar. Um jantar, eles tinham um apartamento que era um apartamento de lazer, como se fosse uma área de lazer que eles disponibilizavam. E a mesa que a gente teve a oportunidade de comer era uma mesa para 30 pessoas. Era. Aquela mesa redonda, a mesa giratória e um fogão de indução em cada assento, né? Nossa. Para que você pudesse esquentar a sua comida na hora. Quando os alimentos começaram a se mexer, Uau! o André disse assim, não estou muito afim disso aqui não. Gil, eu fiquei só na Coca-Cola. André, eu não acredito, não. André, olha, eu fui pra Bonito agora. Estava passando mal. Rapaz, eu tava com jet lag, eu acho, não lembro o que era. Você foi- Aí juntou, porque assim, é o seguinte, na China todo mundo fuma. Todo mundo fuma, 100% dos caras são fumantes. De verdade.
Entendeu? Aí juntou o cheiro de peixe. Ia ser um problema. De peixe, com Cigarro. os caras fumando, entendeu? E o Rafael também enjoado aqui. Aí eu vi Mas Carlão e Reinaldo. Eu sou dessas de provar tudo. Eu fui pra Bonito. Agora todo mundo fala, você não vai provar jacaré. Eu falei assim, eu estou vindo pra cá justo pra isso. Mas você comeu mesmo de 3 formas diferentes, inclusive. Entendi. Entendeu? Então eu sou dessa. Jamais. Eu ia ver andando e ia falar, o que eu faço aqui? Como é Foi bom, Gigo, engraçado quando a gente parou assim, olhou pra mesa, aí de repente o camarão fez assim, ó. Eu ia adorar. Aí eu disse, Reinaldo, o camarão mexeu ali. Ele disse, rapaz, é porque ele tá estribuchando que só vai ser comida. Aí, doutor, eu ia falar Eu que ia amar. eles tinham Reinaldo papo comeu, de- né? Reinaldo é tranquilo pra... Ah, demais. Ele e Carlão, os caras Nossa. detonaram lá, pô. Eu vou operar a tireoide lá. O que eu achei Quantas massa, você quiser, na verdade. Operar de verdade lá. O que eu achei Todas. massa na China foi quando a gente encontrou aquele restaurante, aquele churrascaria, lembra? Sim, foi. Uma churrascaria. Parecia um Que oásis. só tinha T-bone e Tomahawk. Eu digo, é aqui que a gente vai se fazer. Não, e quando a gente foi visitar a fábrica, a gente perguntando, porra, cadê o frango xadrez? Cadê o frango agridoce? Yakisoba. Cadê o yakisoba? Cadê o... Não existe isso Cadê lá. o arroz chop suey? Não existe. Só que a comida dos caras que trabalham na empresa, pô. Aí a gente foi almoçar na empresa que a gente tá com os funcionários, entendeu? Aí eu digo, agora isso aqui eu tô vendo da China. Tá aqui, ó, o chop suey. Não foi? Fundo da fábrica, Lembra? lá Foi. Não foi quando você deu um abraço nas cozinheiras, porra, lá, que tem aquele vídeo gravado? Verdade. Foi massa. Aí, eu até botei no Instagram esse vídeo um dia desse. Carlão abraçando as cozinheiras, obrigado, né? Aí, Cozinheiro achando bom. né? achando bom, aí eu disse, pronto, isso aqui é a comida que eu conheço da China. Tá aqui o chop suey, tá aqui o frango xadrez, tá aqui o agridoce, agora sim. O que é bacana é que depois na semana, eu acostumei. Fui para a China com muita frequência. Na hora que voltam os cirurgiões da China, o assunto do centro cirúrgico de todos da cidade é a viagem da China durante um mês. É um assunto que reverbera. E o cirurgião ele passa a defender a China de forma natural. O cara fala, é tudo xing-ling lá. Não. Você já foi na China? Não, então você não pode falar. E é assim que funciona. E aí, um dia o cirurgião... Mas isso é culpa da 25 de março. Que foi o doutor Coruja. O doutor Alessandro ligou para mim e disse, ei, Carlão, esses grampeadores, você não tá vindo com Covid de 2019, não. Esse homem tem uma vergonha, rapaz, procura fazer outra coisa. Né? Porque logo começou a pandemia. Pois é. Mas assim, foi uma experiência muito legal. E você ter a oportunidade de conhecer como o pessoal pensa lá, né? Como eles têm um pensamento realmente de resolutividade. O que eu achei interessante foi isso. E como eles gostam e como eles são gratos. Isso foi uma coisa que também, uma coisa que eu aprendi bastante. Assim, para eles, o fato da gente ter saído daqui do Brasil, pra gente o presente era pra gente, mas para eles, na cabeça deles, era um presente que a gente estava fazendo. Então, assim, tratamento, pô, colocava a gente sempre em hotel 5 estrelas, sempre em restaurante bacana. Teve uma vez, a gente foi para um mercado, aí é engraçado isso também. Eu tô com muita inveja. É engraçado de quando é engraçado porque como eles são gratos e como eles prestam atenção nas coisas que você gosta para querer lhe agradar. Aí a gente foi para um mercado, cara, lembra que a gente foi para aquele mercadão lá em Dália? Aí tem lá um negócio que é uma delícia, pô, parece um quebra-queixo de manga. É uma manga Sensacional. endurecida que você come. A minha inveja só piora. A cada história. Aí eu comecei a comer, eu digo, Gente, rapaz... edita esse podcast que vai explicar só a minha inveja nesse Aí eu virei pra Carlão e disse, pô, Carlão, isso aqui é igual pipoca, bicho, o cara come. E a chinesinha não entendeu porra nenhuma do que eu tava falando. Nada. Mas ela fez a leitura de que eu tava gostando do negócio. Aí toda vez que agora, quando eu andava no canto, ela, doutor André, um saquinho de manga Vem com saco, desidratada. né? Doutor André, Carlão era Coca-Cola. Carlão, Coca-Cola. Surgia assim do chão. A gente tava conversando, ela dizia... Coca-Cola. E chegava a Coca-Cola nova sempre pra gente tomar. Então, assim, é legal. É um povo que é muito grato e eles gostam muito de resolutividade. A gente percebe isso. Isso do grampeador foi uma coisa extra. O cagaço que Carlão deu. Foi fora do padrão. Foi fora do padrão. Não é exatamente daquele jeito. Mas também eu entendi a situação, né? Enfim, merecia. Merecia. Não dava Dá pra entender. Não, eu digo, Eu podia. É aquela história. Eu poderia ter sido mais delicado, mas foi justo. Eu até tentei, mas às vezes o psicólogo fala que eu não preciso falar daquele jeito, não preciso chocar as pessoas, mas eu tô mudando. Entendi. Aos pouquinhos, né? Tá tudo Pois bem. é. Pois é, Gil, eu acho que vamos deixar o nosso galego resolver as coisas dele, que ele tem muita coisa pra resolver. É um prazer estar com vocês aqui, foi divertido o bate-papo, sim. Vamos marcar outro, eu acho que no 16 podem me chamar de novo, falar de outros assuntos também. Vamos, Carlão, não, é encantador conversar com você sempre. Mas realmente... Na verdade, sobre isso eu nunca tinha conversado. A gente já teve uma outra oportunidade, é sempre muito legal conversar com você. Sem Obrigada dúvida. por Não, vir. teve um dia desse que eu fiz uma reunião com o Carlão, a gente conversando sobre... Jogando conversa fora. Eu disse, Carlão, vamos lá no MID tomar um café 7 da noite. Quando deu 9h30, tava me lendo. Você tá onde? Você tá onde? Eu disse, tô com o Carlão. Ela, com Carlão?
Fazendo o quê? Eu digo, tô aqui numa reunião, minha filha, com ele aqui, conversando, batendo papo, conversando. Ela disse, não. E é sobre o quê? Eu digo, depois eu lhe digo quando chegar em casa. Melhor coisa é reunião com amigo, assim, né? Mas Posso... era um bate-papo tranquilo. Era como eu estamos fazendo aqui, né? Pois é, mas essa era a ideia. Até conversa sobre alguma coisa que precisava, quitou o assunto, já vai para outros, é bom demais. Pois é, e quando vocês puderem, vamos divulgar aqui também o Educar Golandim, né? Sim, sem dúvida. Ah, bacana, Carlão. Você me contou uma vez. Gi, é uma coisa que a gente tem que começar a fazer. Pô, isso aí é pedir pro cara vender o peixe dele, entendeu? Tudo bem, a gente vendeu o peixe dele aqui da empresa, mas tem esse projeto que Carlão tem, fantástico, é do Educar Golandim. Diga, Carlão, fala um pouquinho do projeto, conta aí, pô. Pois é, eu sou presidente do Educar Golandim. Sim. Eu não sou o presidente do Natal Sutura. Sou só o dono, mas não sou o presidente. Mas no Golandim eu sou o dono de lá, eu sou presidente, na verdade. E a gente começou com a ideia de tentar tirar a criança da rua e oferecer para ela algo que valesse a pena para ela não ficar na rua. Então, cabeça vazia, a gente sabe que é a oficina do diabo, e a ideia nossa era tirar a criança da rua e oferecer algo que valesse a pena. Vamos oferecer educação. Não. A criança não gosta de ir para a escola 2 vezes por dia. Tinha que ter algo que fosse atrativo para que a criança quisesse ficar lá com a gente. E o nosso pano de fundo era a educação, sempre foi. E aí, a gente ofereceu esporte no princípio. Em 2016, quando a gente começou como pessoa jurídica, a gente começou com 15 crianças. Hoje bateu 91. Que legal. Bacana. 91 crianças hoje. Criança, adolescente, né, Carlão? Dos 9 aos 17. Eu vi a moça que passou no IFRN que você divulgou, bicho. Essa vez, isso foi extraordinário. Aquela moça tem uma história engraçada. A Raquel, ela começou com a gente em 2016. E quando ela começou, quando a gente começou o projeto, com essa ideia de trazer educação e esporte, a gente separou 2 salas. Uma sala para quem sabia ler e uma sala para quem não sabia ler. Raquel não sabia ler, mas ela fingiu que sabia. E ela ficou na sala dos que sabiam ler. Até que minha esposa descobriu que ela não sabia. E disse, Raquel, lê isso aqui para mim. Não, tia, que eu sei ler bem pouquinho. Passa para outra sala. E agora, 7 anos depois, Raquel está no IFRN. Então, nós estamos transformando a vida das pessoas. Perfeito. Isso é um fato inconteste. E agora, numa outra pegada, porque a gente descobriu o beach tênis. Então, hoje eu tenho um projeto social dentro do bairro do Golandim, que é um bairro de vulnerabilidade social, bem intenso, um bairro supostamente violento. Nunca vi violência por lá, para ser muito sincero. E a gente tem hoje 91 crianças fazendo beach tênis e fazendo reforço escolar. A gente preparando elas para o futuro. Massa, cara, massa. Carlão, depois passa para a Marcele os dados para o pessoal poder fazer doação, tá bom? Viu? Para poder colocar no podcast e tudo. Porque seguir, arroba Educar Golandim. A gente divulga também agora no Story. Não, mas a gente tem divulgado, inclusive a gente tem feito isso aí. Isso aí é um trabalho que realmente faz... A gente tem feito diferença na vida de um monte de gente. Sem dúvida. E a grana que bancava inicialmente era a grana da vida dos grampeadores e o lucro disso a gente levava uma parte para lá, ainda leva hoje. Mas agora a gente tornou um nível de profissionalismo tão bacana que a gente tem conseguido recurso de uma série de lugares. A última doação que a gente recebeu agora foi da Receita Federal. Exatamente, eu lembro disso aí. Recebeu uma doação de R$800 mil da Receita Federal em materiais apreendidos pela Receita em Foz do Iguaçu. Que legal. Fez um bazar, não foi, Carlão? Mega bazar, e esse bazar a gente vendeu tudo por essa grana para poder construir mais 4 salas de aula para sair de 90 para 130 crianças. Bacana, legal. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Show de bola. Muito obrigado. A gente é que agradece, meu amigo, a sua presença. Uma aula de vida muito bacana. De tudo, né? De empreendedorismo, de resiliência, de força de vontade. É um exemplo grande aí. Tamo junto, e que essa parceria da gente continue por muito tempo, né? Vou resolver. Né? Em off vocês briguem aí, que pra mim meu problema não tá vamos resolvido. brigar, eu não sou de brigar. Nós vamos resolver, se Deus quiser. Show de bola. Valeu. Valeu, galera.